Boa noite, pessoal, tudo bem? Hare Krishna, todo mundo? Então, estamos aí com mais uma noite do Dharma. Hoje o tema é qual é a relação entre Dharma e militância social. Um monte de gente enviou essa pergunta, na verdade, não teve só um autor. É um tema muito legal, eu gosto bastante. Às vezes as pessoas acham que é um tema polêmico, esse é o tipo de tema que eu não entendo como que a polêmica surgiu em cima dele, porque para mim parece muito claro, não parece ser um tema polêmico, mas já que as pessoas às vezes consideram polêmico, é bom para uma sexta-feira, né? Bom para dar uma sextada. Então vamos lá. Existe uma relação entre Dharma, entre vida espiritual, entre devoção a Krishna e militância social? A gente vai encontrar basicamente duas respostas para essa pergunta. A gente vai ver pessoas que vão falar que não tem nada a ver, que consciência de Krishna, que devoção a Deus, que o Dharma é uma coisa tão transcendental que ela não se mistura com os assuntos desse mundo, né? E a gente vai ver outras pessoas que vão falar que não, assim, que não faz sentido a gente tentar se relacionar com Deus se a gente não faz isso de forma ativa nesse mundo, né? E especificamente, assim, entre devotos de Krishna, a gente vai ver pessoas que seguem essas duas linhas de pensamento usando duas histórias específicas, cada uma para, assim, defender o seu ponto de vista, né? Quem acha que não existe nenhuma relação intrínseca entre Dharma e militância social, vai lembrar de uma história muito importante, assim, da juventude de Prabhupada. Quando Prabhupada tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, ele fazia parte do movimento, né, de Gandhi, de reforma social, né, de Gandhi. E o que acontece é que quando ele conhece seu mestre, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktisiddhanta pede para ele ir para o Ocidente, pede para ele levar a mensagem de Krishna para o Ocidente. Ele fala, olha, o que eu vou fazer eu, um indiano, chegando no Ocidente, falando essa mensagem, logo eu que estou vindo de um país que é subjugado culturalmente pela Inglaterra. Primeiro a gente tem que libertar a Índia do jugo britânico. Depois, qualquer mensagem que venha da Índia pode ter alguma chance de ser valorizado no mundo, mas primeiro a gente tem que resolver esse problema. Temos que resolver o problema da colonização britânica, né? A questão do Gandhi. E Bhaktisiddhanta fala para ele, olha, isso que você está falando não faz muito sentido, porque os problemas nesse mundo eles nunca vão acabar. Se você esperar resolver todos os problemas desse mundo para poder, assim, cultivar a devoção por Deus, espalhar a mensagem de Krishna, assim, você vai esperar isso até o final desse universo, o mundo vai acabar e você não vai ter feito nada, porque os problemas desse mundo não vão acabar. A coisa realmente urgente nesse mundo é consciência de Krishna, é servir a Deus, você tem que focar nisso. E isso faz muito sentido para o Prabhupada, e ele muda o foco dele, que estava no movimento de Gandhi, ele muda o foco dele para o movimento de Chaitanya, para o movimento de levar Krishna para o mundo todo. Então, a gente vai ver pessoas falando dessa história, olha só, a militância social é algo mundano, é algo limitado, é algo imperfeito, então consciência espiritual é algo que não tem nada a ver com isso, é algo totalmente transcendental, algo totalmente à parte. Vamos usar essa história. E a gente vai ver pessoas que defendem outra visão, não que Dharma tem tudo a ver com esse mundo, citando um exemplo ainda mais famoso do que essa história de Prabhupada, que já é famosa, que é a história do próprio Krishna e da própria Bhagavad Gita, quando Krishna de fato apoia Arjuna, apoia os Pandavas a irem para uma guerra e resolverem de vez a questão do reino deles, né? Porque resolver a questão do reino fazia parte de estabelecer o Dharma no mundo, né? Fazia parte do projeto, parte do plano de Krishna para ensinar o Dharma para o mundo, né? Então as pessoas vão falar, olha só, Krishna, né, próprio Deus, Arjuna, o melhor amigo de Krishna ali, devoto puro, juntos participando de um ato político, que é participar de uma guerra contra tiranos, contra déspotas, né? E aí é outra história, né? Assim, que vai parecer apoiar outro ponto, né? E qual dessas histórias, assim, realmente embasa esses pontos? Parece que a gente está diante de duas histórias, assim, que realmente aconteceram e que parecem apoiar pontos distintos, né? E essas aí são clássicas, a gente vai ver todo mundo falando, assim, usando uma dessas duas histórias para apoiar a sua visão. E o ponto é que nenhuma dessas duas histórias, apesar de serem assim, histórias incríveis, revelam muito sobre a psicologia do devoto puro, da psicologia do próprio Deus, são assim, histórias
sublimes, nenhuma delas esclarece um ponto filosófico em si. Ou pelo menos não esclarece esse ponto filosófico que nós estamos falando agora. Qual a relação entre Dharma e militância social, se é que existe alguma relação? Né? Por quê? Porque a história de Prabhupada com Bhaktisiddhanta, quando Bhaktisiddhanta fala para Prabhupada que o que era realmente urgente era a vida espiritual, e que isso estava acima de todas as questões sociais, em nenhum momento ele está falando que questões sociais são irrelevantes. Ele só está querendo dizer que você não pode esperar resolver todas as questões sociais para se dedicar à vida espiritual, e que a vida espiritual sempre vai estar acima de qualquer questão social. Né? Então o ponto dele era esse: não perca o foco em qual realmente é a meta da vida, né? Qual é a meta suprema. Mas a gente vai ver ao longo, né, de várias escrituras, de várias histórias, que os acharyas, que os grandes mestres, eles têm essa linha pedagógica, né? Às vezes, quando eles criticam algo, eles não estão querendo dizer que aquilo é ruim, só estão querendo dizer que aquilo não é o mais importante. Por exemplo, Rupa Goswami, ele critica a liberação no começo do seu livro Néctar da Devoção. Mas logo depois, porque ele vai falar que o que realmente é a meta da vida é amor por Deus. Mas mais pra frente ele vai falar que, assim, liberação é um requisito fundamental para alguém alcançar amor por Deus. Então, assim, se isso é um requisito fundamental, por que ele estava criticando? Porque ele só estava querendo mostrar que aquilo era um meio, não que aquilo era uma meta. Então, críticas dos acharyas não necessariamente indicam que algo é errado, só indicam que aquilo não é a meta suprema, mas pode ser um meio para alcançar a meta. Então essa história de Bhaktisiddhanta é muito inspiradora, porque ele está revelando para Prabhupada aquilo que a gente tem sempre que lembrar, que devoção por Deus é a meta suprema e única da nossa vida. Mas essa história não diz nada além disso. E a história de Krishna com Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra é uma lila, é um passatempo divino de Krishna. Né? E enquanto os passatempos de Krishna, as atividades divinas de Krishna, sempre têm um caráter pedagógico, elas não necessariamente são coisas que nós, humanos, temos que reproduzir, né? Por isso elas se chamam lila. A palavra lila, ela não tem uma tradução exata, né, para português, mas é algo que normalmente às vezes a gente traduz como passatempo, como jogo, como brincadeira, e faz sentido, né? Porque a ludologia, né, assim, a ciência dos jogos, vai falar que um jogo é algo que tem suas próprias regras. Quando você está jogando polícia e ladrão, né, por exemplo, e acaba o jogo, não importa se você foi preso no jogo, isso não significa que a sua ficha está suja na vida real, né? E as atividades de Krishna são assim. As regras que valem para as atividades dele não valem para o mundo normal, né? Ele está acima das leis desse mundo, tanto as leis grosseiras quanto as leis sutis, como as leis do karma. Então, Krishna participar de uma batalha, Krishna se empenhar num ato político, torna isso tudo transcendental. Mas não significa que a gente possa fazer a mesma coisa de forma transcendental, porque Krishna faz muitas coisas que a gente não pode imitar. Então, essa história da Bhagavad Gita diz muito sobre Krishna e o interesse de Krishna de revelar o conhecimento espiritual para o mundo todo, né? Ele foi capaz até, né, de fazer os arranjos dele para que uma guerra de proporções inimagináveis acontecesse para ele ensinar o Dharma, e nessa batalha ele apoia incondicionalmente seu amigo. Então essa história também mostra muito sobre a relação de Krishna com seu devoto puro, mas não responde a pergunta que a gente está fazendo aqui, né? Se existe uma relação intrínseca ou não entre Dharma e militância social. Então, apesar dessas histórias serem, assim, histórias perfeitas, espirituais, elas ainda não são a resposta que a gente precisa. Então a gente vai ter que descer um pouco mais profundamente na filosofia e em outros detalhes para poder ter uma resposta para essa pergunta, né? Então o ponto é... Assim, lembrando de Krishna Bhagavad Gita, quando Krishna está falando diretamente, assim, filosofia e teologia que importam para a nossa vida prática, Krishna vai falar que, por exemplo, toda a criação repousa nele, né? Como pérolas ensartadas no cordão, tudo repousa nele, ao mesmo tempo que Krishna fala que tudo existe nele, mas ao mesmo tempo ele não existe em tudo, né? Então, com isso, Krishna ele está querendo dizer que as coisas desse mundo não podem levar a Deus, né? Só Krishna pode criar o caminho para a gente alcançá-lo. Nada nesse mundo vai ser espiritual, nada nesse mundo vai ser perfeito. Por outro lado, Krishna fala que ele tem uma relação direta com tudo aquilo que existe nesse mundo. E com tudo aquilo que existe nesse mundo quer dizer exatamente com tudo aquilo que existe nesse mundo. Krishna estabelece essa relação, né? Então,
esse é um mundo defeituoso, né? A gente sabe que nós vivemos num mundo que tem muitos problemas, né? Que tem infinitos problemas. Um mundo que é problemático por natureza, um mundo que é imperfeito por natureza. E assim, existem muitas tentativas de corrigir os problemas desse mundo. Só que todas as tentativas que nós fazemos para corrigir os problemas desse mundo são feitas por nós, enquanto habitamos um corpo imperfeito, usando uma inteligência imperfeita. Então, as nossas tentativas de solucionar os problemas desse mundo, elas vão ser todas imperfeitas, vão ser tentativas imperfeitas de solucionar um mundo imperfeito. Agora, quem projetou a imperfeição desse mundo foi o próprio Krishna. Krishna que fez esse mundo, projetou esse mundo para ser um local de imperfeição, de problemas, para que esses problemas nos tirem da nossa zona de conforto, exerçam um papel pedagógico profundo na gente, né? Então, a imperfeição desse mundo foi feita perfeitamente por Krishna. Então, as nossas tentativas imperfeitas de solucionar a imperfeição perfeita desse mundo, que foi implantada, né, semeada por Krishna, obviamente não vão assim, saciar a nossa necessidade de criar um mundo harmônico, né? Isso não é possível. Por outro lado, Krishna está falando que ele tem relação com tudo nesse mundo. Então, ele está falando que ele também está interessado em dar uma solução perfeita para o problema, assim, perfeito desse mundo, né? Para a imperfeição perfeita desse mundo. Então, Krishna está falando, olha, eu tenho uma solução, né? E a gente sabe, claro, a solução que Krishna vai dar é uma solução espiritual, né? Como o Prabhupada falava, problemas materiais, soluções espirituais. Então, Krishna vai dar uma solução espiritual. Agora, quando Krishna fala que vai dar uma solução espiritual, isso não significa que essa solução espiritual ela não possa ser levada para dentro da sociedade material, que ela não possa assim ser usada para espiritualizar as nossas atividades sociais nesse mundo. Ele nunca diz isso, né? Ele só está falando que só ele tem a solução para tudo. E a gente vai ver Krishna também falando da Bhagavad Gita, o que a gente chama de Siddhanta. Siddhanta significa a conclusão perfeita do conhecimento. Então a gente pode assim tentar chegar à nossa própria conclusão do que é a alma, do que é a mente, do que é a matéria, e vão ser todas imperfeitas. Krishna perfeitamente explica tudo isso. E para todos os temas que Krishna não fala na Bhagavad Gita, como que a gente fica, né? Então Krishna também fala de um tema muito importante na Bhagavad Gita, que são os 3 modos da natureza. Os 3 modos da natureza são a explicação de Krishna, são o Siddhanta de Krishna para todos os assuntos que não tem Siddhanta. Então, sempre que a gente se depara com alguma questão, com algum problema desse mundo que a gente não viu Krishna explicar na Bhagavad Gita, a gente pode se valer desse conhecimento dos 3 modos da natureza e ver em qual modo aquilo está. E Krishna vai explicar a ignorância, a paixão e a bondade. Ele vai falar que a ignorância ela é inferior à paixão, a paixão é superior, né? A ignorância, e a bondade é superior às demais. Só que a bondade ela tem um plus, assim, a bondade ela tem um acréscimo. Você pode oferecer algo que esteja no modo da bondade para o próprio Krishna. Você pode conectar aquilo com o próprio Deus, né? Isso é chamado de jagya, sacrifício. Você está oferecendo algo no modo da bondade para o próprio Deus e ele torna aquilo espiritual. Então Krishna fala que tudo no mundo material pode ser espiritualizado. Pode ser usado como uma oferenda amorosa para ele, desde que esteja no modo da bondade. Então, sempre que a gente se depara com uma situação material nova, diferente do que Krishna falou, na verdade, Krishna falou de uma forma genérica. Ele explicou os 3 modos da natureza. Então, a gente pode tornar tudo espiritual usando esse conhecimento dos 3 modos da natureza. Não é à toa que quando Krishna vai começar a falar sobre isso no capítulo 14 da Bhagavad Gita, que ele fala, agora eu vou falar o conhecimento mais sublime que eu já falei, mais importante. Por quê? Porque é o conhecimento que pode tornar tudo espiritual. Você distinguir o que está no modo da bondade e oferecer para Krishna torna aquilo espiritual. Ou seja, as nossas tentativas de ações sociais, políticas, elas vão ser sempre falhas, elas vão estar sempre sob a influência dos 3 modos da natureza. Mas diante de um cenário político específico, diante de um cenário qualquer nesse mundo material, a gente pode averiguar quais são as possibilidades de ações que nós temos, que podemos tomar, escolher aquela que está mais no modo da bondade, aquela que tenha mais bondade, e espiritualizar aquilo, oferecendo aquilo para Deus. Fazer aquela mesma atividade com consciência espiritual. Então o que Krishna está falando é que sim, existe uma relação direta entre o Dharma e qualquer assunto desse mundo, incluindo militância social, incluindo ações sociais e políticas. Sim, não dá para separar essas coisas, né? Porque o Dharma ele não pode ser separado de nada.
Então, todas as soluções políticas desse mundo, por exemplo, são limitadas, são afetadas pelos três modos, né? Normalmente, desde sempre, qualquer ação social que nós podemos tomar, ou ela vai ser mais conservadora ou ela vai ser mais progressista. E existe conservadorismo na ignorância, na paixão e na bondade, e existe assim, liberalismo, né? Assim, na ignorância, na paixão e na bondade. As duas coisas existem influenciadas pelos três modos, porque os três modos influenciam tudo. Mas a gente pode pegar o que tem de mais na bondade em cada uma dessas coisas e espiritualizar oferecendo aquilo para Krishna, né? Então, assim, uma pessoa que segue o Dharma, ela não é nem conservadora nem liberal. Ela é conservadora com aquilo que Krishna quer que seja conservador, né? com aquilo que Krishna é conservador, e ela é liberal com aquilo que Krishna é liberal. Ela oferece tudo que existe no mundo para o próprio Krishna. Então, assim existe essa relação direta entre Dharma e militância social segundo a visão de Krishna. E tem alguns problemas filosóficos da gente separar essas coisas. Se a gente fala que não existe uma relação, se não é possível ter assim uma visão espiritual de militância social, a gente cai em um problema filosófico sério, um problema filosófico grave, em dois grandes problemas, né? O primeiro é que a gente está diminuindo Krishna. Por quê? Porque se a matéria tem relação com algo e Krishna não tem relação com aquilo, significa que a matéria tem algo que Krishna não tem, né? Por exemplo, a gente chama as pessoas, né? Às vezes a gente vê devotos de Krishna chamar as pessoas que, assim, que seguem a filosofia impersonalista, né? Que veem Deus só como uma energia espiritual, de Mayavadis. Por quê? Porque vão falar que Maya é maior do que Krishna, que a ilusão material é maior do que Krishna, porque, segundo as pessoas que seguem a filosofia Adwaita, a filosofia que vai falar isso, que Deus é só energia, que todos somos parte dessa energia, e que atualmente nós somos partes de Deus que fomos cobertos por Maya, eles vão falar, poxa, essas pessoas então são Mayavadis. Estão falando que a ilusão material cobriu uma parte de Deus, né? Então, às vezes, a gente vê devotos de Krishna chamando pessoas que seguem essa filosofia de Mayavadis, né? Agora, se a gente fala que existe algo nesse mundo material que não tem relação com Krishna, isso significa que aquela coisa tem uma relação com Maya. Então, se Maya é capaz de se relacionar com uma coisa que Krishna não pode se relacionar, isso significa que Maya é maior que Krishna. Significa, então, assim, que a ilusão material ela pode entrar em lugares que nem o próprio Deus pode. Ou seja, Deus ele não é todo poderoso, Deus é impotente de certa forma. Então, essa filosofia de dizer que não existe nada a ver entre vida espiritual, entre serviço a Deus e ações sociais é um tipo de impersonalismo. É uma tentativa de castrar o próprio Krishna, de reduzir o poder de Krishna. Existe um erro filosófico gravíssimo nisso, né? A gente está contradizendo a declaração do próprio Krishna quando ele diz que ele é o sustentáculo desse mundo, quando Krishna diz que Aham Sarvasya Prabhavo, que tudo que existe no mundo material e no mundo espiritual vem dele. Não, a gente está cortando, a gente está falando que tem algo que não tem nenhuma relação com Krishna, que Krishna também é incapaz de propor soluções sociais puras, perfeitas, né? As pessoas nesse mundo elas conseguem propor soluções sociais, mas Krishna é incapaz, né? Então, qual é o papel, na verdade, de alguém que segue o Dharma? É sim se engajar em ações sociais, em militância social, mas ele não precisa usar as ideologias limitadas desse mundo. O que ele pode fazer é pegar o que existe de melhor nesse mundo, daquilo que está mais na bondade, e oferecer para Krishna, né? Então, na verdade, a gente pode se engajar em ações sociais usando filosofia espiritual, usando Bhagavad Gita. A gente pode se amparar no Siddhanta, nas conclusões perfeitas do conhecimento que Krishna dá, para criar a nossa própria ideologia, que não é nossa, que é de Krishna, e transformar ela em ações práticas nesse mundo, né? Então a gente tem esse problema, né? Existe esse problema filosófico, um tipo de impersonalismo, dizer que não existe uma relação entre Krishna e a militância social. E o segundo problema é que isso é uma grande limitação para a relevância do próprio conceito de Dharma, para o próprio conceito de consciência espiritual e consciência de Krishna no mundo. A gente vai ver que sempre houve participação ativa na sociedade com consciência espiritual dos devotos de Krishna, né? A gente vai ver o próprio Chaitanya, a encarnação assim, mais misericordiosa do próprio Krishna, fazendo um movimento de desobediência civil ao Kazi, né? Um líder político
da época, a gente vai ver Chaitanya contrariando, ferindo um aspecto cultural importante da sociedade indiana na época onde ele viveu, que era assim, o sistema de castas. Chaitanya, ele se opõe radicalmente ao sistema de castas, ou seja, isso é um ato político. Ele está querendo dizer que o sistema de castas é algo deturpado, algo perverso, algo que está na ignorância, algo assim que fere os princípios da Bhagavad Gita. Então, quando coisas sociais, quando aspectos sociais contrariavam Krishna, Chaitanya, ele intervinha, ele protestava, ele não era omisso em relação a essas coisas. Ele é o próprio Krishna, né? A encarnação mais misericordiosa do próprio Krishna. Se tem alguém que entende, né? Se tem alguém que está interessado que as pessoas vivam vida espiritual acima de qualquer coisa, é Chaitanya. E mesmo ele não foi omisso, mesmo ele não foi a parte de ações sociais, né? Ou então a gente vê, por exemplo, o caso de Shyamananda Pandita, um grande sábio, assim, um grande mestre da nossa tradição. No século XVI, o professor dele, Jiva Goswami, pede para que ele faça uma viagem, né, de Vrindavana até Bengala, 2 regiões assim na Índia, para levar livros, né, que estavam em Vrindavana até Bengala. E no meio desse caminho, ele passa em outro lugar chamado Puri, e quando ele chega em Puri, ele vê uma situação muito estranha, né? Assim, ele vê que tem vários árabes que estão fazendo atos terríveis, estão vandalizando lugares em Puri só porque era outra cultura, que eles estavam torturando pessoas, que eles estavam realmente fazendo muito estrago, mal-estar social. E ele escreve para o professor dele, para Jiva, que tinha dado a missão para ele, né? Ele escreve para Jiva Goswami e fala: o que eu faço? Eu continuo minha viagem, eu fico aqui? Ele se sente mal diante, né? Ele tem a capacidade de ter empatia diante daquela situação, mas ele pensa: eu tenho a minha missão que meu mestre deu, meu mestre espiritual deu, eu tenho que cumprir aquilo. Ao mesmo tempo ele fica em dúvida se ele deveria fazer algo para ajudar ali. E aí Jiva Goswami vai falar que não, você fica para ajudar aí, sim. Jiva Goswami até assim entra em contato com outras pessoas que eram influentes para poderem ir lá e ajudar ele a resolver aquela situação, que era basicamente que acaba virando um conflito armado e tudo, né? Então era uma questão social, uma questão política. E Jiva Goswami fala que ele tinha que estar lá e ajudar a resolver aquele problema, porque se aquele problema não fosse sanado, as pessoas elas não iam ter nem tranquilidade para se dedicar a assuntos espirituais, né? A gente vai ver o próprio Bhaktisiddhanta, o mesmo Bhaktisiddhanta que a gente falou no começo, que falou para Prabhupada que o movimento de Gandhi, ele era só mais um movimento social e que nenhum deles ia resolver o problema do mundo, só a devoção ia resolver o problema do mundo. A gente vê o mesmo Bhaktisiddhanta, anos antes, publicando na sua revista, O Harmonista, um texto chamado 10 Respostas às Questões de Gandhi, onde ele concorda com Gandhi, né, que, de fato, essa questão, né, dos intocáveis na Índia, ele concorda com Gandhi com várias coisas, né? Ele fala que realmente tinha que acabar com a colonização assim, britânica. Ele concorda com Gandhi em vários aspectos, mas ele fala para Gandhi que Gandhi estava errando em um ponto. Ele fala: Gandhi, você está errando que você está vendo isso tudo com uma visão só política, você não está vendo isso com uma visão espiritual. Você não está se baseando no conceito de samatvam, conceito de equanimidade, do jeito que Krishna explica. Ele está falando, você está se baseando numa equanimidade política, você não está se baseando no verdadeiro conceito de equanimidade, você não está se baseando em conceitos espirituais para fazer sua revolução social. Então ele fala que a causa de Gandhi era justa, não violência, era perfeito, mas que Gandhi estava vendo isso tudo por um prisma puramente político, mas que ele deveria ver isso por um prisma espiritual, porque senão ele poderia ter problemas no futuro. E tem mesmo. A gente vai ver muitos acadêmicos falando que grande parte do problema entre a Índia e o Paquistão que acontece hoje em dia, que gera muita violência, foi justamente o fato do movimento de não violência, do movimento inclusivista de Gandhi, não ter sido totalmente inclusivista, de ter criado separatismo entre paquistaneses e indianos, né? Ou seja, soluções políticas, puramente políticas, que não sejam calcadas no conceito da consciência de Krishna, vão trazer problemas, vão trazer efeitos colaterais para esse mundo também, né? Mas Bhaktisiddhanta não fala que qualquer causa social ela estava condenada, não. Ele só fala que ela tinha que partir de uma premissa puramente espiritual. Tanto que o movimento que Bhaktisiddhanta começa, a Gaudiya Mata, ela se torna famosa e poderosa na Índia por causa da participação social dela, né, em várias causas, né? Assim, na causa dos intocáveis, ele que vai abrigar os intocáveis, ele também vai protestar contra o sistema de castas, ele vai fazer várias coisas desse tipo, né?
Então, ele ganha relevância social, a mensagem espiritual que ele estava trazendo ele ganha relevância social, ganha peso no mundo por causa das ações políticas que ele também toma, né? E a gente vai ver próprio Prabhupada, né? Próprio Prabhupada, quando em 1972 ele vê que ele tem vários discípulos que gostam de política, e 3 específicos entendiam muito do tema, que era Balavanta, Amarendra e Ravindra Swarupa, e ele chama eles e fala, olha pessoal, a gente precisa criar um partido político, mas baseado na Bhagavad Gita. E os devotos criaram, chamava In God We Trust, né? Em Deus nós confiamos. Eles criaram esse partido, o partido político da ISKCON. E eles concorreram à eleição de 6 eleições para a prefeitura de diferentes cidades, de 1972 até 1974. E Prabhupada manda muitas cartas para eles, né? Para esses devotos, falando que ele estava muito feliz, que a mensagem da Bhagavad Gita ela só se tornaria relevante em todo o mundo quando ela também penetrasse no campo social, político, o próprio Prabhupada, né? E às vezes ele também manda cartas para eles falando, olha, só não deixem o assunto político se tornar mais importante do que a consciência de Krishna. Então Prabhupada nunca vai falar, separem esses temas, ele só vai falar, não esqueçam que o assunto político, como qualquer outro assunto nesse mundo, não é a meta, mas é um meio. Mas tudo é assim. Assim, ser vegetariano não é a meta, mas é um meio, né? Assim, né? A gente meditar não é a meta da vida, mas é um meio. Ser desapegado, isso não é a meta, mas é um meio. Isso vale para tudo, isso não vale só para política. Então, por que ações sociais, ações políticas, não ficam condenadas, né? E aí, quando chega em 1974, Prabhupada fala para a galera, olha, pessoal, eu tô querendo criar uma série de projetos educacionais na ISKCON, e esse dinheiro que a gente está gastando no partido e a gente não está conseguindo ganhar nenhuma eleição, não dá, eu vou precisar usar esse dinheiro para abrir templos, para abrir projetos educacionais. Eu vou desfazer o partido agora. Se vocês quiserem, vocês continuem com o partido e vocês consigam verba de outras fontes, né? Ele fala, se vocês tiverem a verba de vocês, se vocês conseguirem doadores para o partido, eu vou gostar muito que esse partido continue, né? Prabhupada fala isso. Ele fala, só não dá para continuar usando a verba da ISKCON. Então, Prabhupada só acabou com o partido porque ele tinha outros usos mais interessantes, mais importantes para o dinheiro, né? Prabhupada até fala mais do que isso. Prabhupada fala que os devotos tinham que pensar em ter o seu próprio país, criar um próprio país. Da mesma forma que a Igreja Católica tem o Vaticano, Prabhupada fala que a ISKCON tinha que ter seu próprio país chamado Chaitanya e participar da ONU, participar da Organização das Nações Unidas para ter relevância no mundo, para ter voz no mundo, para explicar os 4 pilares do Dharma para o mundo, né? Prabhupada, ele tinha esse papel, ele criticava fortemente assim, coisas que tinham errado nos sistemas políticos da época, mas ele também falava da visão espiritualizada delas, ele fala do comunismo espiritual, né? Então, Prabhupada fez isso. Inclusive, desse partido In God We Trust, esse partido político da ISKCON, que durou 2 anos, depois que ele acaba, tem um grupo de devotos que criam um outro partido, né? São todos devotos, mas eles criam um partido com a própria verba deles, separado, né, da ISKCON, que é o Partido Independente do Governo de Deus, né? E aí eles concorrem a 2 eleições, perdem também, não conseguem ganhar as eleições. Eles concorrem a 2 eleições no Havaí, perdem as 2, né? E um desses participantes desse partido, depois ele vira o pai, né? Ele é o pai da Tulsi Gabbard, que concorreu, né? Foi candidata à presidência dos Estados Unidos pelos democratas, né? Esse ano, que é uma devota de Krishna, né? E que a visão dela do governo é baseada nos Shastras, é baseada na Bhagavad Gita, né? Então a gente vê que, historicamente, líderes da consciência de Krishna nunca isolaram o aspecto político da aplicação prática da consciência de Krishna, geral, que eles ensinavam. E nem deveriam, porque a gente tem, se a gente conhece um pouco a história desse mundo, a história das religiões, a gente vai ver que isso é totalmente saudável, né? Por exemplo, no século III, quando a Igreja Católica começa a ganhar grandes dimensões, existiam várias religiões assim, importantes na Europa naquela época. Por que a Igreja Católica ela ganha um papel de destaque, além de ser religião oficial assim, de Roma? Porque a Igreja Católica ela tinha um trabalho muito grande em projetos de educação e em atendimento aos leprosos, né? Ela construía muitos leprosários. E por causa disso começa a ter uma adesão muito grande da sociedade. Eles começam a ver, poxa, essas pessoas realmente são compassivas, a compaixão delas está transbordando de uma forma que elas estão facilitando a educação das pessoas, estão
permitindo, né, cuidado aos pobres, cuidado aos doentes. A gente vai ver John Wesley, por exemplo, o criador da igreja metodista, né? Por que ele fez uma igreja que se tornou tão relevante no mundo? Porque ele foi um dos grandes líderes do abolicionismo na Inglaterra, né? Então, a ação social dele, de ter participado do movimento abolicionista, ela faz com que as pessoas prestem atenção à mensagem dele. A mensagem social dele indicava, sinalizava, apontava para o evangelho de compaixão que ele estava trazendo para o mundo, né? Então, assim, não era só uma visão política que deu origem à visão abolicionista dele, não era só uma visão burguesa, era uma visão espiritual, fundamentalmente espiritual. Então as pessoas passam a ver assim, um exemplo prático de vida espiritual aplicado na sociedade, né? Porque, tudo bem, a gente cultiva a compaixão, mas tem pessoas sendo massacradas, existe discurso de ódio, a natureza está sendo destruída e tudo bem, Haribo, a gente não tem nada a ver com isso, a gente é super transcendental, o Krishna é transcendental, ele não tem nada a ver com esse mundo. Que papo furado, isso não faz sentido algum, né? Tanto que a gente vai ver, por exemplo, eu gosto muito de um pastor presbiteriano, que é o Timothy Keller. Ele fez a igreja Redeemer, assim, em Manhattan, a maior igreja de Manhattan, que é um dos lugares mais seculares, mais ateus do mundo. Ele vai falar, ele tem um conceito muito interessante que ele fala da igreja centrada. Analisando as diferentes igrejas evangélicas do mundo, ele separa ela em 4 grupos. Ele vai falar que tem as igrejas contraculturais, que são aquelas igrejas que basicamente se isolam do mundo. O mundo é um local pecaminoso e a gente não tem nada a ver com o mundo. E ele fala, muitas pessoas nessas igrejas, elas seguem à risca o evangelho porque elas estão isoladas do mundo, mas a mensagem delas é totalmente irrelevante, elas não ajudam ninguém, né? E elas nem propagam o conhecimento espiritual que elas deveriam propagar, porque são irrelevantes. Então são as igrejas contraculturais. E aí ele vai falar, tem as igrejas transformacionistas. As igrejas transformacionistas são aquelas que pensam, esse mundo é um mundo caído e nós temos que propagar a mensagem de Jesus para salvar esse mundo. E eles são, assim, muito agressivos na forma que eles transmitem a mensagem. E por causa disso eles conseguem muito adepto entre as pessoas que estão sofrendo. Mas eles acham esse mundo caído e eles banalizam esse mundo, eles banalizam a ciência, eles banalizam tudo que existe nesse mundo. E por causa disso, as pessoas, elas do mesmo jeito que vêm para a igreja, elas não conseguem levar uma vida com consciência espiritual porque elas continuam levando sua vida no mundo real, no mundo prático. E se o mundo prático é um lugar caído, elas não conseguem conectar a mensagem, o evangelho que elas ouvem na igreja com a vida que elas têm no dia a dia. Então, eles não conseguem ter devotos fortes, devotos que realmente conseguem viver o evangelho. Eles só têm devotos fanáticos, né? Aí ele vai falar, tem o terceiro tipo de igreja, que é a igreja dos reinos. A igreja dos reinos é aquela igreja que fala assim, beleza, tem o mundo de Deus e tem o mundo dos homens. O mundo dos homens não é um mundo ruim, ele só não é um mundo bom. Então são pessoas dessas igrejas, são igrejas que pregam tudo bem, dentro da igreja a gente ouve o evangelho, essa é a parte importante da nossa vida, mas a gente também tem que sustentar. Então tudo que a gente faz lá fora, quando a gente está trabalhando, cuidando da nossa família, não é ruim, mas também não é bom, só é irrelevante, né? Então ele fala que essas igrejas criam pessoas que não são fanáticas, mas ao mesmo tempo são pessoas que levam uma vida espiritual vazia. Por quê? Porque elas continuam não conseguindo conectar o evangelho com aquela vida prática que elas têm. E ele vai falar, tem as igrejas relevantes. As igrejas relevantes são aquelas que pensam, a cultura desse mundo também é algo que Deus permitiu que exista. Então vamos fazer o seguinte, vamos valorizar a cultura desse mundo, né? E ele fala que essas igrejas, elas são muito boas, só que às vezes elas caem num problema. Elas caem no problema de botar a filosofia, a ciência, a política desse mundo de igual para igual com o evangelho. Né? Ele fala que elas estão super certas de usar tudo isso, mas elas às vezes erram quando botam essas coisas igual para igual com o evangelho e não abaixo do evangelho, né? E ele propõe a igreja centrada, que a igreja centrada nada mais é do que a união desses modelos, né? É a igreja que ela é relevante, que ela usa tudo aquilo que existe nesse mundo, porque entende que tudo que existe nesse mundo é útil, mas ela entende que tudo isso é um meio para a meta, e a meta é desenvolver amor por Deus, servir a Deus. Então ele fala, quando a gente usa tudo que existe nesse mundo, política, arte, cultura, ciência, para o propósito maior, para a devoção, não esquecendo que isso tudo é secundário e sempre lembrando o que é principal, ele fala, essa é a igreja centrada. E eu sinto falta disso, eu sinto falta de uma sanga centrada, né? De uma associação de devotos centradas. A gente vai encontrar sangas contraculturais, sangas dos dois reinos, né?
sangas transformacionistas, mas a gente não vai ver uma sanga centrada. Então essa relação entre Dharma e militância social é importantíssima para a gente ter essa verdadeira sociedade de devotos atuantes, importantes no mundo, né? E pessoas que consigam traduzir a consciência de Krishna para a sua vida prática. Isso é super saudável, né? Tanto que a gente vai ver... por exemplo, Abraham Kuyper, né, que foi o primeiro-ministro da Holanda, dos Países Baixos, né, no século passado, ele era um neocalvinista, né, e ele foi, assim, toda a plataforma dele para governar foi baseado na interpretação dos evangelhos que ele tinha. E o projeto de educação que ele criou, que fez com que a educação de lá se tornasse primorosa, que aqueles países, né, os Países Baixos, se tornassem assim, lugares com IDH altíssimo, foi tudo uma tradução dos princípios espirituais que ele tinha. E hoje, aqueles lugares são altamente seculares, a gente sabe que é um lugar que sofreu alta secularização, mas mesmo tendo tantos ateus, mesmo a religião tendo perdido tanta força naqueles países, só tem uma religião que não perdeu a força lá, que é justamente o neocalvinismo, que é a religião dele. Porque é a única religião que as pessoas desses lugares têm certeza que tem um fundamento prático, porque elas experimentam isso na vida delas. Então esse diálogo entre vida espiritual e vida social é fundamental. Então, esses dois erros, né, diminuir o poder de Krishna, né, um tipo de impersonalismo, e diminuir a relevância da mensagem de Krishna, são dois erros que podem acontecer quando a gente separa Dharma e militância social. E para seguidores de Prabhupada, tem um terceiro erro, que é desobedecer Prabhupada, porque Prabhupada falou que ele já tinha feito 50% da sua missão, que era trazer o cantar dos nomes de Deus e a filosofia sobre os nomes de Deus para esse mundo. Mas ficou 50% da missão dele faltando, que era Varnashra, que era levar esse conhecimento para dentro dos diferentes setores da sociedade. Então, qualquer pessoa que queira seguir Krishna, seguir a Bhagavad Gita e queira ser útil na missão de Prabhupada para fazer esse conhecimento iluminar a humanidade, ela tem que entender, ela tem que se esforçar para colaborar, para levar esses temas para dentro de questões sociais, né? E é só assim que eu consigo interpretar filosoficamente tudo isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, se tiverem perguntas, comentários. Sim. Luiz. Então, vamos ver aqui. Boa noite, Luiz Lerner. Como é visto a pena de morte para assassinos hediondos? Então, a gente vai ver nos Vedas, né, outro tipo de situação, outro tipo de código penal. Então, os Vedas, eles realmente apoiam pena de morte em determinados casos de assassinato hediondo. Pena de morte não é um assunto que eu domino, não entendo muito de criminologia, não entendo muito do sistema jurídico, eu não sou tão favorável à pena de morte em determinadas questões assim, eu não sou favorável, né? A gente vai ver, por exemplo, que a Bíblia também defende em Levítico a pena de morte, mas o Papa Francisco, ele fala que a pena de morte ela era importante naquela época, onde não existia um sistema jurídico organizado. Hoje em dia é diferente, né? Então, a Igreja ela já não apoia mais, a Igreja Católica ela já não apoia mais pena de morte, apesar disso estar na Bíblia. Então, apesar disso estar nos Vedas, isso está nos Vedas em outro contexto histórico. Eu não sei se eu apoiaria, a priori eu não apoiaria hoje não, porque eu não conheço suficientemente esse tema. Então é justamente isso que eu estou falando, mas a gente pode, uma pessoa que tem conhecimento suficiente desses assuntos baseado no conceito dos 3 modos da natureza, pode aliar as duas coisas para ter um debate bem rico, bem saudável sobre esse tema. Eu já não tenho conhecimento suficiente sobre essa área penal. Isso é um debate muito interessante para a gente fazer. Eu gostaria, inclusive, se alguém conhece um pouco desse tema, que me ajudasse, que me desse informações, porque a gente recebe muitas perguntas nesse sentido, né? Então também gostaria de conhecer mais. Então é isso, pessoal. Temos mais perguntas? Fazer um anúncio aqui que tem muito tempo que eu não faço. A gente tem um clube no Telegram, chamado Clube do Dharma, que a gente discute sobre como levar o Dharma para dentro das profissões, para as diversas profissões, né? Agora, a gente está discutindo como levar o Dharma para dentro da pedagogia, a gente já discutiu outros temas, né? Então, quem quiser participar desse Clube do Dharma, ainda dá tempo, né? É só entrar em contato com a gente e mandar e preencher lá o formulário de inscrição. Então, temos mais perguntas aqui. Girivaradari, boa noite, Girivaradari.
Isso me lembra o segundo comportamento a se evitar no Cantar dos Santos Nomes, igualar semideuses a Krishna, ou seja, cada um tem seu valor e espaço, mas a posição de Krishna é única. Perfeito, assim, tudo que existe nesse mundo tem, assim, importância, né? Assim, se, por exemplo, a gente consegue produzir ciência, é porque, assim, a natureza, ela tem padrões que são cognoscíveis pra gente. E a natureza foi projetada por quem? Por Krishna, ou seja, Krishna construiu o mundo material de uma forma que a gente pudesse estudar ele, né? Krishna criou um mundo e criou a nossa mente de uma forma que elas fossem compatíveis e a ciência pudesse emergir. Então a ciência ela pode ser oferecida para Krishna, mas mesmo a ciência podendo ser oferecida para Krishna, ela continua não sendo Krishna, né? Ela ainda está abaixo de Krishna. Da mesma forma, Krishna nos deu subjetividade, sensibilidade, para que a gente pudesse expressar as percepções que a gente tem desse mundo de uma forma artística. Então a arte ela também tem um senso espiritual, mas nem por isso a arte é igual ao próprio Krishna, e por aí vai. Então, muito legal o seu comentário, exatamente. Os semideuses, eles servem a Krishna, eles são úteis, são fundamentais para a estrutura desse universo, mas eles ainda estão abaixo de Krishna. Krishna e a devoção por Krishna, o amor por Krishna são sempre a meta. Mas o fato da meta ser suprema não significa que os meios sejam descartáveis, né? A Nádia perguntou: peço ajuda para que eu entenda por que a humanidade não deu ou não está dando certo. Já ouvi muitos esclarecimentos de vocês, mas pergunto de novo. Esse mundo ele é complicado mesmo. Assim, em última análise, o mundo material ele foi feito para ter problemas mesmo. Por quê? Porque a gente vem para esse mundo material ele não é o nosso local de existência perpétua. Nós somos seres espirituais, vivemos no mundo espiritual e viemos para o mundo material para aprender a não sermos egoístas. Existe uma lição que a gente tem para aprender aqui. Então, o que acontece é que quando a gente vem para esse mundo, a gente está sob a influência de Maya, da ilusão material, e isso se manifesta através do egoísmo, que vai se manifestar através de desejos infinitos. Só que o mundo material é um local finito. Então, imagina seres com desejos infinitos disputando recursos finitos, né? Obviamente vai dar problema, né? E outro, a gente projeta a nossa necessidade de ser feliz nas coisas materiais. Quando a gente faz isso e a matéria é incapaz de preencher a carência infinita que a gente tem, porque essa carência ela surge da separação de Deus e só Deus pode preencher ela, então a gente vai ter que os seres humanos estão sempre frustrados, os seres que estão presos, condicionados à matéria vão estar sempre frustrados, né? Então, essa frustração plena, né, da alma condicionada pela matéria vai fazer com que a humanidade tenha problemas mesmo, né? Apesar de todas as boas vontades, apesar de toda a ideologia que exista nesse mundo, sempre vai ter problemas, sempre vão ter discórdias, mas essas discórdias elas são positivas, né? Esses problemas eles levam a gente a fazer questionamentos filosóficos, a buscarmos uma solução para a nossa falta de felicidade que não repousa nesse mundo, né? Então a gente sempre vai ficar frustrado nesse mundo, só que essa frustração ela pode dar errado, porque a frustração pode fazer a gente assim achar que a gente não explorou esse mundo o suficiente. Se a gente explorar um pouco mais, a gente vai ser feliz, né? E é o que acontece com a alma que continua condicionada. Ela continua achando que a felicidade dela está na matéria, que ela só não foi suficientemente bem sucedida materialmente para poder achar essa felicidade. Ou a frustração pode dar certo, que é quando ela promove esse clique, esse estalo de consciência espiritual, né? Então, assim, foi o próprio Krishna que projetou esse mundo para mais ou menos dar errado. Agora, mesmo as coisas dando errado, não significa que a gente não deva fazer ações sociais, se engajar para tentar consertar esse mundo, né? Por exemplo, se a gente fica com febre, se a gente está doente, a gente sabe que a gente vai morrer um dia. Mas não é só porque eu estou com febre que eu vou deixar de cuidar da minha saúde. Eu vou morrer um dia, não sei quando. Então eu tenho que cuidar da minha saúde. Por quê? Porque o corpo que eu tenho foi uma ferramenta que Krishna deu para eu poder realizar o Dharma. Da mesma forma, esse mundo, ainda que imperfeito, né, ainda que ele vai perecer um dia, que ele vai sucumbir à destruição um dia, ele foi, assim, um lugar que Krishna criou para a gente viver o Dharma. E por causa disso a gente tem que cuidar dele e das pessoas que estão nele, né? Então é isso. A Khadija Mukta. Boa noite, tudo bem? Como levar o Dharma para a arte? Essa pergunta assim, é incrível. Eu gostei muito da pergunta. Essa pergunta ela é tão boa que não dá pra gente responder ela aqui em 15 minutos que faltam. Eu vou fazer uma live, então, só sobre esse tema, como levar o Dharma para dentro da arte. Essa aí tem muito assunto legal para falar. Muito obrigado pela pergunta. Já foi adicionado aqui na lista de temas que a gente tem para responder, então.
E o link do formulário para inscrição no Clube do Dharma já foi adicionado na descrição do Face. No Instagram não tem como adicionar, então quem tiver alguma dúvida pode mandar aí pro direct que a gente responde. Lalita Murti, e aí Lalita, tudo bem? Se um devoto alcançar a posição de chefe de Estado, como ele deveria se posicionar com o sistema estabelecido? Principalmente com as empresas do entretenimento hedonista e a indústria da carne. Então, Prabhupada fala que, assim, 4 coisas um político em consciência espiritual não poderia aceitar, que são as 4 coisas que derrubam os pilares do Dharma, né? Então, assim, o consumo de carne, a promiscuidade, a intoxicação e os jogos de azar, eles não podem ser tolerados por alguém que segue o Dharma, nem por um político que segue o Dharma. Mas se ele assume, né? Se uma pessoa ela assume a posição de chefe de Estado, não tem como ela acabar com essas coisas, porque a gente vive numa democracia, porque existe, né, como você falou, um sistema estabelecido. Agora, o fato dela não apoiar essas coisas, né, significa que ela tem que educar e oferecer para o mundo alternativa para essas coisas. E porque elas são prejudiciais, por exemplo, o consumo de carne é cientificamente prejudicial para a própria existência desse mundo, ela afeta ecologicamente esse mundo, né? Então, baseado nessas coisas, ele pode criar dificuldades para essa indústria, pode criar embargos para essa indústria, ao mesmo tempo que ele tem que se preparar para criar empregos para as pessoas que poderiam ser prejudicadas por uma falência dessa indústria, né? Então, a gente vai encontrar líderes, chefes de estados que vão lidar com sistemas que, dentro desse sistema, existem coisas que contrariam o senso espiritual daquela pessoa. O Narendra Modi, por exemplo, o presidente da Índia atualmente, ele é um Vaishnava, ele é um devoto de Krishna, e como um devoto de Krishna, ele é contrário ao aborto. Mas ele vê que assim, a proibição, assim, a criminalização do aborto causaria muita violência. Então, mesmo sendo contra o aborto e fazendo muitas campanhas educacionais contra o aborto, criando muitos programas sociais para ajudar assim, mulheres, né, que têm gravidezes indesejadas, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso e prega publicamente que o aborto é uma coisa ímpia, karmicamente pesada, até demoníaca, ao mesmo tempo que ele prega tudo isso, ele não criminaliza o aborto, né? Então, esse é o ponto, né? Um chefe de Estado nessa posição não poderia ser um moralista que poderia levar a atitude, assim, o moralismo dele não poderia levar a atitudes responsáveis que levassem a um prejuízo social. Da mesma forma que a gente vê, assim, líderes aí políticos que são negacionistas da ciência, causam muito mal-estar, ele não podia ter a mesma postura irresponsável dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele mostra o pilar do Dharma, ele tem que se preparar para criar uma estrutura que vai ser uma alternativa viável para isso e não pode sair criminalizando essas coisas assim de cara, né? Não dá para... Isso seria modo da paixão, e ele deveria agir no modo da bondade. O modo da bondade muda o mundo através da educação, muda o mundo através da responsabilidade social, não de coisas assim impetuosas, né? Então sim, ele ia ter que dialogar com esse sistema, essas mudanças elas não seriam rápidas. Um comentário da Sara aqui. Creio que como há o livre-arbítrio, tal governo deixaria livre opção a todos. É isso aí, Sara. Ao mesmo tempo que ele educa que aquelas coisas não são boas, ele deveria deixar opções para essas coisas, né? Isso aí, perfeito. Dani Azevedo. E aí, Dani, tudo bem? Desejos egoístas são todos aqueles que não ofereço para Deus? Desejos egoístas são todos aqueles que subvertem a nossa natureza original, que é querer servir, né? Sempre que a gente tenta tirar prazer do outro, em vez de dar prazer para o outro, isso é um desejo egoísta, né? Então, a gente pode até ter vida espiritual com a consciência egoísta. Por exemplo, quando a gente tenta se relacionar com Deus, para Deus acabar com nossos problemas, para Deus acabar com o nosso sofrimento, e não porque a gente quer amar Deus, não porque a gente quer aprender a amar o próximo. Então, assim, mais ou menos tudo aquilo que a gente faz enquanto condicionado pela matéria é afetado pelo egoísmo, né? O que a gente tem que fazer agora é ir reduzindo o grau de egoísmo que a gente tem até ele acabar completamente. Isso só é possível quando a gente começar a sentir mais prazer na vida espiritual do que a gente sente prazer com o egoísmo material. Então a chave da vida espiritual bem-sucedida é sempre a felicidade, né? A gente tem que realmente se sentir feliz com o serviço. E isso vai fazer com que a gente consiga acabar com o egoísmo que está afetando a nossa consciência. Não dá para superficialmente, artificialmente, parar a influência do egoísmo sobre a gente. Girivaradari. Os Vedas sugeririam algum sistema? Anarquia, monarquia, democracia?
Isso é perfeito, assim, do Varnashra. O Varnashra, que é o sistema social que tem nos Vedas, ele propõe protótipos de, de governos comunistas, de governos de um tipo de capitalismo democrático, de monarquias, né, parlamentares e também de anarquias baseadas no conhecimento. Ele promove assim um sistema político que mescla esses quatro sistemas, que tem características desses quatro sistemas. Mas Prabhupada fala que a gente, já que a democracia ela é aquilo que assim, é o sistema que a gente já tem estabelecido nesse momento, a gente pode espiritualizar a democracia. Prabhupada fala que qualquer um desses sistemas poderia ser espiritualizado, na verdade, né? A monarquia parlamentar também poderia, né? O capitalismo poderia, o comunismo poderia, todos eles poderiam ser espiritualizados se fossem levados para o modo da bondade e oferecidos para Krishna, né? Então é mais fácil a gente começar essa revolução social usando a estrutura social que a gente já tem montado, em vez de fazer uma revolução assim do zero, né? Melhor usar a democracia, que é o que a gente já tem. Mas o sistema mesmo que os Vedas prescrevem é Varnashra, que é uma mistura dessas quatro coisas. Do que seriam essas quatro coisas. Lenice Medina. Boa noite, Lenice. Há no Brasil políticos Hare Krishna? Sim, eu conheço dois. Um deles é o Ujjwala. Ele concorreu, ele não tem nenhum cargo, ele concorreu a deputado nas últimas eleições. O Ujjwala, ele é delegado da Polícia Federal, Orlando Zacconi, o nome dele de delegado, é bem famoso porque ele é bem ativo em questões sociais, né? Ele tem um doutorado, foi sobre Foucault, ele discute muito a questão da legalização das drogas, é um debate assim, muito interessante e ele olha, né, para essas questões com uma visão muito diferente, assim, é muito legal assim, os livros dele. Então, conheço ele. E também, no sul do país, a gente tem um outro devoto também, que ele... Eu não lembro qual é o cargo político dele, mas ele é muito envolvido também em questões ligadas a esportes, né? Mas é isso, temos esses dois políticos Hare Krishnas, né? Mas a gente não tem uma discussão ainda muito profunda de como aplicar a Bhagavad Gita nas questões políticas. Isso é algo que está faltando, é algo que a gente tem que debater mais. É uma coisa muito interessante que está faltando aí.